Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Augusto Guilherme e vamos trabalhar juntos a disciplina Teorias da Administração 2, cuja ementa é Escola e Evolução do Pensamento Administrativo, Gestão por Função e Gestão por Processos, Sistema Administrativo e Mudança Organizacional. Peço que fiquem atentos aos pontos-chave, estejam de posse de caneta e papel para anotar as observações e me coloco à inteira disposição para debatermos as dúvidas no ambiente virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que leiam todo o caderno didático. Todas as questões que vocês responderão durante o curso estão embasadas nesse caderno. Vou utilizar os fóruns e as videoaulas para ir um pouco além da apostila, beleza? Vamos começar? Bem, nessa primeira videoaula, vamos centrar nas unidades 1 e 2 do caderno didático, mas como eu falei anteriormente, é um norte. Buscaremos alguns conteúdos adicionais para dar suporte durante nossas aulas. Lembrando que nossa disciplina é a continuação de Teorias da Administração 1, que vocês já estudaram, que a ementa era centrada no papel do administrador no mercado de trabalho, as funções essenciais ao exercício da sua atividade profissional, a natureza e a complexidade das organizações do primeiro, segundo e terceiro setores, tanto as públicas como as privadas e as não governamentais, e principalmente o conceito de administração. Podemos resgatar alguns desses temas para contextualizar, mas vamos um pouco além disso, ok? Pessoal, em primeiro lugar, queria lançar uma discussão. A administração é uma ciência? Vocês sabem qual é a definição de ciência? Gente, ciência ela deriva do latim scientia, que quer dizer conhecimento ou saber. Uma ciência tem que ter os seus conhecimentos sistematizados, ou seja, estruturados. A administração buscou muitos conhecimentos, métodos e técnicas de outras ciências, e isso era uma crítica a ela. Porém, com o passar do tempo, ela cada vez mais foi se fortalecendo como ciência e se estruturando. Essa estruturação foi baseada em três grandes abordagens: a prescritiva e normativa, a explicativa e descritiva e a crítica. Sobre a prescritiva e normativa, estabelece como fazer, baseada em regras, ou seja, já te entrega a fórmula pronta. Traços desse tipo de abordagem a gente encontra na teoria clássica, na teoria das relações humanas, na teoria neoclássica e na teoria da burocracia, que estudaremos a seguir. Já a abordagem explicativa e descritiva é o enfoque que se preocupa em descrever e explicar os fenômenos organizacionais, sem a preocupação de estabelecer regras ou princípios gerais de aplicação. Traços desse tipo de abordagem a gente encontra nas teorias estruturalistas, na comportamental, na dos sistemas e na da contingência. Então, gente, para separar essas duas abordagens melhores, eu posso falar que a primeira, a prescritiva e normativa, ela descreve como o administrador deverá lidar com as organizações, enquanto a explicativa e descritiva preocupa-se em descrever, analisar e explicar as organizações para que o administrador escolha a maneira apropriada de lidar com elas, levando em conta sua natureza, tarefas, participantes, problemas, situação, prescrição, restrição e diversos outros fatores. Portanto, essa abordagem tem a vantagem de proporcionar um conhecimento mais profundo sobre o objeto de estudo e tem uma ampla flexibilidade e versatilidade na solução dos problemas, sem a preocupação de confiná-la a receitas, prescrições ou normas pré-fabricadas, visando uma aplicação universal. Só uma observação. Eu tinha falado que a teoria da burocracia era prescritiva e normativa, mas alguns autores a classificam como explicativa e descritiva. Depois eu quero que vocês aprofundem nesse debate, pesquisando sobre isso e fazendo uma análise crítica. E por falar em análise crítica, vamos agora para falar sobre a terceira abordagem, justamente a crítica. Essa abordagem ainda está começando a se estruturar. Ela parte do pressuposto que não basta mostrar as coisas como são, e sim como elas deveriam ser. Centra-se no sujeito como que ele tem o poder de escolha, como aquele que tem o poder de escolha, obviamente buscando atender à demanda coletiva da organização. Portanto, esse poder de escolha é coletivo. Agora,
vamos debater um pouco sobre os primeiros 50 anos da administração como ciência, ou seja, ela estruturada. Uma pergunta: hoje em dia uma organização consegue sobreviver sem ser administrada? Acho que a resposta é não. Quando eu falo em administrada ou gerida, não estou falando em ter um administrador à frente dela, mas sim utilizar pelo menos noções básicas da administração na sua gestão. Temos que lembrar que hoje em dia a diminuição de custos, a eficiência e diversos outros fatores de excelência dentro da empresa, eles ganharam destaque devido à forte concorrência. Não estamos mais na realidade de Henry Ford, que era o único, nos seus primórdios, que vendia carros. A opção naquela época era carros da Ford ou então você andava a cavalo. E ele ainda dominou toda a cadeia de fornecimento de seus produtos, sua cadeia de produção. Gente, ele produzia na Amazônia brasileira, nas seringueiras, a borracha para os seus pneus, ou seja, ele tinha uma organização altamente verticalizada. Mas mesmo Ford, nessa realidade que eu contei, tinha que utilizar conceitos administrativos na sua empresa. Agora imaginem hoje em dia, com um mundo altamente globalizado, com espaços de estocagem cada dia mais caros, com concorrentes brotando a todo instante. Vamos pensar aí. Até mesmo se uma pessoa quiser desenvolver uma bomba atômica, é possível encontrar na internet alguns passos. Isso eu estou falando porque teve um físico brasileiro que na sua tese de doutorado falava algum desses passos. Isso provocou uma imensa discussão. Até onde esses dados de pesquisas, eles tinham que ser secretos ou não. Então não existe mais segredo, hoje em dia tudo é copiado. O que vai diferenciar uma empresa da outra é a capacidade de utilizar cada dia mais e mais ferramentas de gestão que irão criar diferenciais nas empresas e desenvolvê-las. Beleza, falei isso tudo. Mas o que é administrar? Quando falamos em administrar aqui, estamos focados na administração de organizações. Então eu pergunto, o que é uma organização? Uma resposta que eu gosto muito de dar é essa. Abre aspas, gente. Organização é o conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando em determinado contexto ou ambiente com vista a atingir um objetivo pré-determinado através de afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com as funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Fecha aspas. Então, uma organização pode ser pública, ela pode ser privada. Uma universidade é uma organização. A polícia é uma organização. A prefeitura da sua cidade é uma organização. Aquela sorveteria de esquina é uma organização. O seu concorrente, um açaí, é uma organização. Então, gente, o administrador ele tem que trabalhar com recursos que são físicos, que recursos materiais e patrimoniais. Os recursos financeiros, os recursos humanos e até mesmo os recursos de capital intelectual, para alcançar aqueles objetivos delineados, ou seja, pré-estabelecidos. Ele tem que direcioná-los e organizá-los. Na gestão de empresas privadas, ele visa o lucro. Já na gestão de empresas públicas, ele busca o bem comum, ele busca atender a população que está vinculada. E essa forma que ela é administrada determina como e quando ele vai atingir os objetivos, ou seja, a organização vai atingir os objetivos. Saber alocar os seus recursos de maneira correta, no tempo correto para atingir seus objetivos, que é o segredo que o administrador tem que atender. Sobre essa alocação de recursos, gostaria de mostrar o nosso primeiro slide. Vamos lá? Pareto nasceu na França, porém sua família era italiana e ele cresceu na Itália. Ele era economista e em um dos seus estudos ele fez a relação de 80-20, que dizia que 80% das riquezas na Itália estava concentrada em 20% das pessoas. Então ele fez essa relação de 20% de causas que estão relacionadas a 80% de resultados. Quem consolidou esse princípio nem foi Pareto, e sim Joseph Moses, mas partindo dos estudos de Pareto. Esse princípio de Pareto sempre é utilizado na administração. Lembra que eu falei que o administrador ele tem que saber coordenar os seus recursos? Lembra que a empresa tem um objetivo ou objetivos? Portanto, temos que colocar os recursos certos nos locais corretos, para termos o melhor aproveitamento para atingirmos nossos objetivos. Imagine aí,
vocês são responsáveis pela recepção de uma empresa e notam que existem muitas reclamações sobre os atendimentos. Vocês fazem uma pesquisa e de 20 pessoas que responderam criticando, 16 fizeram queixas em situações que estão relacionadas às suas atendentes, recepcionistas, como mau humor, cara fechada, dentre outras. Fez a queixa que a água do bebedouro não estava tão gelada e outra pessoa criticou a cor da tinta da parede. Uma terceira disse que a cadeira era desconfortável e a última falou que faltava lanche. Em qual área devemos atuar? Viram que isso é um exemplo clássico de Pareto? Observem o próximo slide. Nesse slide, eu já fiz de uma forma para vocês poderem visualizar melhor tudo que eu falei. Eu tenho 20 pessoas e dessas 20 pessoas existem 5 reclamações distintas que recaem sobre os atendentes, sobre o bebedouro, sobre a cadeira, sobre o lanche e sobre a tinta. Nesse universo de 5, se eu pegar a queixa nos atendimentos, dá 20% do total, pois 1 em 5 dá 20. Então, nós temos o primeiro parâmetro de Pareto, os 20, ou seja, 20% das causas são responsáveis pelos 80% dos problemas. E cadê os 80% dos problemas? Temos 20 reclamantes. Desses 20 reclamantes, 16 falam de problemas que estão vinculados aos atendentes. Então, 16 em 20 dá 80%, ou seja, 80% dos problemas, que são as 16 reclamações, que estão vinculadas aos atendentes. Então, temos um exemplo clássico do princípio de Pareto. Eu até marquei no slide de vermelho para vocês observarem melhor o quadro que eu fiz. Obviamente que nem sempre vai dar essa conta exata de 20% das causas originam 80% dos problemas. Mas no final, o que esse princípio quer dizer? E que é o nosso exemplo de gerir a organização? Ele quer dizer o quê? Temos que concentrar nossos esforços onde eles terão maior impacto. Se eu pintasse a parede, eu resolveria 5% das queixas. Se eu trocasse o bebedouro, outros 5%. Se eu incluísse o lanche, outros 5%. Se mudasse todas as cadeiras da empresa e colocasse cadeiras mais confortáveis, mais 5%. Mas pense aí, se eu treinar as recepcionistas ou mesmo colocar um prêmio por um bom atendimento, qual o impacto? Eu resolveria 80% dos seus problemas. Mas vem aí e fala, vem alguém aí e fala, por que não resolve tudo então? Eu respondo, nunca vamos ter recursos numa empresa suficientes para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Os esforços, eles têm que ser centrados onde eles possuem maior impacto. Então sempre temos que ter em mente que saber alocar os recursos é administrar. E temos que ter eficiência nisso, pois as empresas concorrentes, ou mesmo, pensando na administração pública, as pessoas querem excelência nos serviços. Elas querem excelência nos resultados. E essa excelência nós só vamos conseguir atingir, sabendo colocar os recursos no lugar certo, na hora certa e tendo em mente o objetivo da empresa. Então, gente, toda hora eu falo sobre eficiência na gestão. Eu pergunto, vocês sabem qual a diferença entre eficiência e eficácia? Vou dar um exemplo ilustrativo para tentar mostrar essa diferença. Vamos imaginar que temos um restaurante e temos que atender 100 pessoas. Esse é o nosso desafio. Os garçons, eles conseguem atender a 100 pessoas, porém quebram pratos. Somem talheres, derramam bebidas, dentre outras coisas. Porém, o objetivo foi atingido. Isso é um exemplo de eficácia, ou seja, os garçons eles foram eficazes, eles atingiram os objetivos. Mas imagine no mesmo exemplo, mas ao contrário de quebrar prato, sumir talheres, sujar o chão, eles consigam atender as mesmas 100 pessoas, mas de uma forma que não desperdiçou recursos. Então eles foram eficientes. Eficiência é você atingir seu objetivo da melhor forma. E isso que as organizações atuais elas buscam. Pois dependendo como elas atingem seus objetivos, o mercado não perdoa, ou mesmo a população não perdoa. Quando falamos de empresas públicas, nessa questão de população. Vamos imaginar aí uma empresa de energia do governo. Talvez o objetivo dela seja entregar energia elétrica, e ela entrega, mas entrega caro. Foi eficaz? Sim. Foi eficiente? Não. Pois sabemos que ela poderia reduzir seus custos de produção. Mas vamos pensar por outro ângulo. Algum de vocês me questiona, mas professor,
essa empresa de energia elétrica cobra caro para recolher mais dinheiro, por causa dos impostos, para serem revertidos na população. Então aí eu te pergunto, hoje em dia, pela quantidade de impostos que pagamos, os serviços que recebemos estão à altura? Imagino que a resposta vai ser não. Então os órgãos públicos, eles não possuem eficiência no geral, ou seja, eles não conseguem aproveitar os seus recursos na gestão de uma boa forma, pois possuem desperdícios. E é justamente para isso que um administrador existe. Nós temos que gerir esses recursos de uma forma eficiente, para atingir nossos objetivos da melhor forma possível. Agora, gente, voltando ao nosso assunto principal, que era, os 50 primeiros anos de estudo, da ciência da administração, eu faço outra pergunta. Por que estudar a história da administração? A resposta é que temos que entender o que já fizemos do passado e o que não deu certo, Temos que entender qual era a realidade da época, em qual contexto, Pois muitas vezes aquela sociedade ela não estava preparada para aquele tipo de abordagem, e hoje ela está. Para termos toda a dimensão da administração atual, temos que saber sobre todas as suas transformações e sabermos os porquês que respondem vários direcionamentos que existem hoje em dia. E no final, tudo é aprendizado. Já ouviram falar que temos que aprender com os erros? Na filosofia Just in Time, eles valorizam os erros. Não porque eles gostavam de errar, mas sim porque eles aproveitam os erros para ensinar as pessoas. Então esse estudo da história, não é apenas para sabermos o que aconteceu cronologicamente até a data atual, mas sim uma tentativa de explicar essa realidade nossa atual, que está toda direcionada, embasada na história. Se a administração hoje em dia preocupa com as organizações, com as pessoas na organização mais do que antigamente, não é de graça. Tem alguma história por trás disso. Tem fatos, acontecimentos, situações que levaram a administração a valorizar mais as pessoas. Não acordamos de um dia para o outro e falamos, bingo, vamos valorizar mais as pessoas. Isso não acontece. O que acontece são decepções, perda de produtividade, testes, controle, resultados, exigência de clientes, mudanças culturais que levam a gente, ou seja, as empresas, a valorizarem mais e mais as pessoas. Então, esse contexto ele tem que ser estudado. Temos que dominar as informações, temos que ser embasados. Vocês viram que eu expliquei o princípio de Pareto e contei um pouco da história? Isso dá poder de argumentação. A informação ela tem que existir e o administrador tem que buscá-la a todo momento. Só falamos sobre sistematização da administração, tendo como base o período da explosão do Fordismo como ponto inicial, ou até mesmo um pouco antes, apesar dela ser forte desde a Revolução Industrial. Mas ela já existia, não muito sistematizada, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, com os sumérios e os egípcios, que tinham algumas organizações governamentais. Outro caso interessante são as polis da Grécia Antiga. Observe no slide. Aqui temos uma ilustração das cidades e estados da Grécia Antiga que começaram a definir a vida pública. Tínhamos as cidades-nação, que eram divididas pela zona rural e urbana. A zona rural ela abastecia a zona urbana com alimentos e produtos primários. Existia um muro que separava essas duas zonas, pois quando a polis era atacada, eles não tinham estrutura para defender toda a cidade. Por isso, existia esse muro que cercava a zona urbana. Dentro dessa zona urbana, existiam vários outros territórios, como a Acrópole, a Ágora e a Ástei, que respectivamente eram a parte mais alta com templos, a parte do mercado e a Assembleia do Povo. E por último tem a Ástei, que era a cidade em si. Portanto, podemos observar que mesmo na polis gregas já existia uma preocupação muito grande com o bem-estar da população por meio de decisões públicas, ou seja, por meio da administração. Mas, apesar dessa existência da administração nessas épocas, somente a partir da Revolução Industrial, como eu já falei, ela começou a existir como existe hoje em dia. Começou a criar uma estrutura, Começaram a surgir alguns textos. Surgiu nessa época, por exemplo, Charles Babbage, que era um matemático e engenheiro britânico. Ele tinha uma visão sobre padronização de processos na era da Revolução Industrial.
ele sempre defendia a observação, padronização de processos na linha de montagem, divisão do trabalho, sugeriu a divisão do trabalho em tarefas menores e foi mais além. Forneceu várias sugestões com base econômicas e de acordo com suas análises, para a melhoria das práticas correntes. Dizem que ele foi o Frederick Taylor da época. Ele não foi tão ouvido e estava além do seu tempo. Agora vamos estudar a abordagem clássica da administração. Ela está compreendida entre 1890 até 1940, com a administração sistemática, a administração científica, a gestão administrativa, a escola de relações humanas e a burocracia. Cada abordagem dessas possui suas próprias características e uma após a outra vieram justamente em um processo de evolução e adaptação ao contexto da época, ou seja, uma vai tentando consertar os erros das outras, se adaptando à evolução da nossa sociedade. Vamos começar apresentando para vocês a administração sistemática, que surge com o crescimento das fábricas e, consequentemente, com a necessidade de organização da produção. Então, estudiosos da época, dentre eles Adam Smith, que era um economista e filósofo escocês, inclusive é considerado o pai da economia, já tentavam contribuir para a coordenação das atividades nas empresas. Eles observavam que era preciso focar na produção de larga escala, de uma forma mais eficiente, utilizando seus recursos da melhor forma possível, evitando desperdícios. Para atingir essa eficiência, esses estudiosos falavam da divisão do trabalho, ou seja, se cada pessoa que está na linha de produção fizer uma parte do trabalho, que ele for especialista, o processo anda mais rápido. Por exemplo, se eu produzo um tênis inteiro sozinho em 10 minutos, 10 pessoas produziriam um tênis em menos de 1 minuto. Então, essa administração sistemática dava mais ênfase nos processos e procedimentos, para garantir que os esforços dos trabalhadores fossem alcançados. Ela pautava muito nas operações econômicas, diminuir os custos o máximo possível, na assessoria adequada, incluindo orientações, na manutenção de estoques, para a linha de produção não parar, e no controle, garantindo a assertividade dos processos. Para ela conseguir chegar nesses objetivos, cada membro da organização ele tinha suas funções definidas, com foco no chão de fábrica, que são aqueles funcionários que estavam na parte operacional, pegando pesado. E esse foco gerava técnicas padronizadas para eles seguirem. Também foi observado a necessidade de coleta, processo, transmissão e análise de informações por meios específicos. Inclusive, gente, teve a implementação do memorandos, de memorandos, que é um documento de transmissão de recados ou informações de um setor para o outro, o que ajudou nessa estruturação de processo. Então, dá para afirmar que a ênfase da administração sistemática é unicamente as operações internas da organização. Contextualizando, naquela época, o governo não tinha muito controle sobre as organizações e os funcionários eles não estavam muito organizados. Então a empresa ela centrava os seus esforços em atuações dentro da fábrica mesmo, sem se preocupar com as forças externas. Agora vamos falar sobre a administração científica. Vocês lembram que eu falei sobre Charles Babbage? Babbage? Pois é, tudo que ele tinha falado há uns 75 anos atrás começou a fazer sentido naquela época, que era início do século XX. Taylor, que foi precursor da administração científica, tinha sérias críticas à administração sistemática, pois, segundo ele, ela não proporcionava a eficiência produtiva na fábrica e as decisões eram tomadas sem ter embasamento científico, ou seja, eles não verificavam se existiam melhores alternativas pesquisando os resultados de novas propostas. Daí que surge a administração científica. Taylor defendia a utilização de métodos científicos para analisar e avaliar os trabalhos, pois ele queria aumentar a produtividade e para isso tinha que saber qual o melhor caminho. E para ele chegar nesse melhor caminho, tinha que aplicar pesquisas. Ele mensurava todos os resultados para definir critérios que padronizavam todas as ações dos empregados da empresa. Por exemplo, ele pesquisava, e descobria que uma pessoa demorava 1 minuto para dobrar um metal com um martelo. Então ele padronizava isso na fábrica, colocando que cada funcionário que tem aquela função, nas mesmas condições, ele deveria dobrar o papel, o metal, em 1 minuto.
Assim, ele estava solidificando as especializações, né, e a padronização. Tudo com base em pesquisas que ele fez, por meio do seu estudo dos tempos e movimentos, né, que é um estudo famoso. Então, ele definia como a pessoa ela tinha que fazer aquilo, com quais ferramentas e em quanto tempo. Para chegar a esses resultados, né, desses estudos dos tempos e movimentos, ele analisava o serviço, descartava os processos inúteis, observava os melhores funcionários, cronometrava o tempo, incluía pausas necessárias. Assim, ele tinha uma padronização de todos os serviços necessários na linha de produção. Mas a administração científica, ela também se preocupou com o trabalhador. Claro que buscando aumentar a eficiência, mas ela observou que precisava oferecer conforto aos funcionários, melhorando o ambiente de trabalho, como iluminação, ventilação, e preocupar com excesso de ruídos também, pois com essas ações um empregado ele conseguiria executar um processo em menor tempo e com menos erros. Taylor propôs a racionalização do trabalho, o que gerou uma divisão do trabalho em especializações, em conjuntos de tarefa, criando assim a linha de montagem. E com isso ele também gerou a necessidade de vários supervisores, né, com autoridade diante de seus subordinados, para controlar a produção. Dessa racionalização surgiram algumas melhorias, que são padronização das ferramentas e dos equipamentos de produção, garantindo um mínimo de esforço dos funcionários, né, evitando a perda de tempo. Uso dos cartões de instrução distribuídos aos trabalhadores, eram cartões que instruíam como eles deveriam fazer os processos, né, facilitando o treinamento. Paradas para eliminar a fadiga, ele sabia que o trabalhador, né, se tivesse a fadiga, ele não renderia tanto. Então era necessário, né, essas paradas elas eram necessárias para a recuperação desse trabalhador. Gratificação diferenciada por produção. Taylor percebeu que se pagasse todo mundo igual, aquele funcionário com maior capacidade, né, produtividade, ele ficaria desmotivado. Então ele incluiu uma gratificação para quem produzisse mais. Então, isso tudo que nós falamos aqui gerou métodos corretos de execução do trabalho. Uma seleção mais apurada, colocando o trabalhador certo no lugar correto, além de um melhor treinamento. Também gerou a ajuda dos trabalhadores pela supervisão e definiu uma divisão do trabalho com definições claras do que cada um era responsável. Agora, o maior exemplo que temos da aplicação, né, da administração científica de Taylor é o Fordismo. Chama-se Fordismo, pois quem aplicou foi Henry Ford, o dono da Ford, que foi a primeira fabricante de veículos que produziu em massa. Então ela buscou no Taylorismo, ou seja, ela buscou na administração científica os seus princípios. Os veículos eles eram colocados em plataformas, tipo esteiras, que iam carregando os mesmos pela fábrica. Ford, utilizando os princípios de Taylor, conseguiu reduzir o tempo de produção de um carro de 13 horas para 1h30. Para ter esse sucesso, Ford padronizou os carros. A sua progressão do processo produtivo na fábrica é ordenado, planejado e contínuo. O trabalho é entregue ao trabalhador. Ele não precisa ir mais buscar o item que ele irá trabalhar. E tem a divisão das operações em especialidades. Claro que Taylor foi alvo de críticas. Primeiro, devido à padronização dos produtos. O consumidor não tinha opção. Segundo, foi por Taylor ter ignorado os fatores psicológicos e sociais, pois ele pensou em premiação financeira e mais nada. Terceiro, a quantidade de rotinas levava os operários ao tédio. E quarto, os sindicatos eles começaram a criticar os padrões de gratificação, que tinham tendência de serem usados para explorar o trabalhador, mecanizando-os. Foi uma abordagem assim como a teoria sistemática, que olhava apenas para o interior da fábrica e também centrava-se muito no nível operacional. Observem algumas imagens. No primeiro slide, podemos observar uma foto da linha de produção de Ford. Uma das coisas que dá para notar é que o carro vai até cada operário. Eles não precisavam mais ir buscar o veículo, né? Então essa esteira ou linha que serve para levar o carro, na verdade, é a linha de montagem que falamos. Dá para notar que cada funcionário está numa função específica, que são as superespecializações, que são criticadas nesse próximo slide. Aqui vemos o ator Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que é justamente uma crítica a esse modelo de produção.
Ele está em uma linha de montagem e o filme bate muito na tecla da repetição de procedimentos, na superespecialização, nos tempos contados. Assistindo esse filme, vemos que se ele atrasar mais do que o programado, ele para toda a linha de produção, pois cada ação de outro funcionário depende do anterior. O filme demonstra também os problemas de saúde que esse tipo de serviço repetitivo, ele traz para as pessoas. De fato, é uma grande crítica a esse modelo. Mas temos que lembrar que Taylor trouxe uma aprimoração do modelo anterior. E apesar de não trazer soluções para todos os trabalhadores, ele trouxe algumas melhorias. E uma pequena observação. Quando a gente fala em administração científica, sempre falamos de Taylor, mas todas as teorias da administração são constituídas de diversos autores. Não existe um único teórico que fala de uma escola específica, São vários autores defendendo várias escolas, É claro que uns se destacam mais do que outros, Como Taylor se destacou e como Fayol também se destacou. E por falar em Fayol, agora nós vamos abordar a gestão administrativa, que muitos conhecem como teoria clássica da administração. Para isso, vamos falar um pouco dele. Quem é Fayol? O nome dele completo é Julius Henry Fayol, que era formado em engenharia, nasceu em 1841 e morreu em 1925. A escola dele, que tinha ele como grande nome, foi desenvolvida quase junto com a administração científica. Temos aqui esse slide, a gestão administrativa, que é a teoria clássica da administração, que o Fayol é o seu maior expoente. Aqui fala a data dele de nascimento e morte, Ele foi o primeiro a dar atenção aos elementos da administração. Fayol buscava um ensino organizado da administração para formar administradores. A teoria clássica descreve a organização com base em sua estrutura. Recebe influência das estruturas rígidas e hierarquizadas da Igreja Católica e da organização militar. A teoria de Fayol, ela também tinha uma visão voltada pela perspectiva do administrador. E como base, ele apresentou 14 princípios. Quais são esses princípios, São esses. O primeiro princípio, a divisão do trabalho. Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. O segundo princípio, autoridade e responsabilidade. É o direito de dar ordens e esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa ter o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. O terceiro, disciplina. É o respeito às normas estabelecidas, que dependem da obediência. O quarto princípio, unidade de comando. Cada empregado ele deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. Quinto princípio, unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Sexto, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais, eles devem sobrepor-se aos interesses particulares. Eles devem ser mais importantes dentro da organização. Sétimo, remuneração do pessoal. Essa remuneração ela deve ser justa. Oitavo, centralização. Refere-se à concentração das autoridades no topo da hierarquia da organização. Nono princípio, cadeia escalar. É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. Décimo princípio, ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. 11º princípio, equidade, reconhecer o direito de cada um. Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. 12º princípio, estabilidade do pessoal. A rotatividade das pessoas ela tem um impacto negativo sobre a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, melhor. 13º princípio, iniciativa. A capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E o último princípio, o 14º, espírito de equipe. Harmonia e união entre as pessoas são as forças das organizações. Portanto, diante desses princípios, dá para perceber que essa escola clássica valorizava a divisão do trabalho. Então, quanto maior, mais eficiente a organização seria. Ela também defendia o agrupamento de tarefas por departamentos, valorizava o menor número de subordinados por chefe e também a centralização das decisões.
e focava mais na organização das tarefas do que dos homens, desvencilhando os processos de problemas pessoais. Com base nisso, Fayol apresentou as 5 funções da administração, o POCCC, que são o P de previsão ou planejamento, que é um processo consciente e sistemático de tomar decisões sobre os objetos que a empresa buscará no futuro. Basicamente, estabelece os objetivos e metas da organização e especifica o modo como eles serão alcançados. Temos o O de organização, que é considerado o instrumento de operacionalização do planejamento. É a estrutura organizacional que possibilita a transformação dos planos em objetivos concretos. Entende-se que é a maneira como a empresa coordena todos os seus recursos, tanto os humanos como os financeiros e os materiais, alocando-os de acordo com o planejamento. Temos o C de comando, que é a condução da empresa no sentido de atingir os objetivos visados. Ela está ligada à autoridade e ao poder. Trata-se de fazer com que seus comandados executem o que precisa ser realizado, de forma clara e concisa e de acordo com os desejos da alta administração. Temos o outro C, que é o C de coordenação, que significa reunir, unificar e harmonizar todas as atividades e esforços visando o alcance dos objetivos previamente traçados durante o planejamento da organização. A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e esforços necessários por parte da empresa. E temos o último C, de controle, que é a necessidade de verificar se os procedimentos, se eles estão de acordo com as regras e os princípios da empresa. Trata-se de estabelecer padrões e indicadores de desempenho que permitam assegurar que as atitudes tomadas são as que a empresa precisa. Por meio do controle das atividades, é possível aumentar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as metas da organização. Dessa forma, observamos que Fayol vai além de Taylor, pois ele não se limita em dar o direcionamento. Ele também orienta até a verificação dos resultados. E essas 5 funções da administração, que foi a mãe do processo administrativo, se repararmos, todas as empresas elas utilizam essas funções, em qualquer nível hierárquico, inclusive. Observamos que a escola representada por Fayol avançou muitas questões, porém, como a de Taylor, ela também recebeu muitas críticas, pois muitas pessoas acharam que ele tratou suas orientações como verdades universais e que tinha uma certa obsessão pelo seu modelo, centrado na autoridade e na responsabilidade. E, por fim, ainda continuava tratando a organização como um sistema fechado, não dava tanto valor ao ambiente externo da mesma, mesmo defeito encontrado nas anteriores. Agora, gente, nós vamos falar da Escola das Relações Humanas. Vamos para o próximo slide? Em 1932, foi divulgada uma pesquisa sobre a influência das condições físicas de trabalho na produtividade e na eficiência dos trabalhadores. Essa pesquisa foi desenvolvida por George Elton Mayo, na fábrica Western Electric de Chicago, nos Estados Unidos. Ele queria ligar a motivação dos empregados com os seus resultados e conseguiu concluir que o fator humano ele deveria ser mais observado e cuidado, em uma época que a produção em massa ia contra essa abordagem. Lembramos que as escolas estudadas até esse momento não importavam tanto com a parte humana da organização. Depois de várias fases de pesquisa, ele observou especificamente que o nível de produção é intensamente determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios e pela atenção que recebem da organização, além da interação com seu grupo informal. Portanto, eles centravam no trabalho do bem-estar, na motivação e na comunicação dos empregados, pois acreditavam que as necessidades sociais elas eram mais importantes ou vinham, em primeiro lugar, do que as necessidades econômicas. Por falar em necessidades sociais, podemos afirmar que Maslow foi um grande colaborador dessa escola. Em primeiro lugar, quem é Maslow? Abraham Harold Maslow foi um psicólogo americano. Ele era professor, estudioso, que passou a produzir materiais também na área de gestão. Ele foi responsável pela teoria da hierarquia das necessidades, que dá embasamento para a pirâmide de Maslow, que é o nosso outro slide, nosso próximo slide. Nessa pirâmide de Maslow, dá para a gente visualizar melhor as hierarquias que ele propõe, ou seja,
Quais são as necessidades humanas por níveis hierárquicos? Segundo ele, as pessoas elas possuem um grupo de necessidades que não são iguais e que possuem uma escala de uma para a outra. Portanto, quando a pessoa supera uma necessidade, logo a próxima começa a ser seu alvo, principal. Na figura, observamos que a primeira necessidade são as fisiológicas, ou seja, comer, dormir, fazer xixi, beber água. Então, a pessoa só passa a ter atenção a outras necessidades a partir do momento que supre essas, Então, eles sobe um pouco mais na pirâmide de Maslow. O segundo degrau dessa pirâmide são as necessidades de segurança. Logo pensamos em não ser roubados, em ter guardas nas ruas, em estarmos... E estamos certos. Mas a segurança que Maslow propõe vai até um pouco mais além do que isso, pois inclui a segurança da saúde, da propriedade, do emprego, dentre outros. Quando suprimos isso, já vamos para o terceiro degrau da pirâmide de Maslow e começamos a ter necessidades sociais, ou seja, ter uma família, ter amigos, uma parceira, um parceiro. A gente espera que esse degrau seja realizado. Sendo realizado, nós vamos para o quarto degrau, que são as necessidades de autoestima, que são ter confiança, ser respeitado pelos outros. Finalizando essa etapa, vamos para o quinto degrau e último, que é a realização pessoal, que é a ausência de preconceitos, a moralidade, a criatividade e outros fatores. Portanto, subimos de degrau a degrau. Observamos com essas necessidades que a motivação do funcionário é interna, porém a empresa ela pode proporcionar um ambiente para que essas necessidades elas sejam realizadas, ajudando um bom desempenho. Então, aquele modelo de homo econômicos adotados das teorias anteriores agora é substituído pelo homem social. E a organização informal passa a ser estudada, pois ela é importante no processo de motivação do funcionário. E por fim, surge o modelo de homem complexo, pois ele tem todas aquelas etapas da pirâmide de Maslow para cumprir. Mas antes de finalizarmos essa abordagem, temos que falar nas críticas. Muitos diziam que ela ignorava a racionalidade dentro da empresa. Era muito bonzinha, mas o empresário precisava do lucro. O bem-estar é um problema secundário em uma indústria, e não o principal. Logo após essa abordagem que nós trabalhamos agora, surge a teoria da burocracia. Vamos lá para a teoria da burocracia? É a última teoria da escola clássica. Ela é baseada na racionalidade. Ela buscava os meios para atingir os objetivos delineados, buscando a máxima eficiência na organização. O seu pai era o sociólogo, advogado e historiador alemão Max Weber. Essa teoria atacava as limitações apresentadas pelas escolas anteriores. Ela tentava acompanhar o crescimento das empresas e a sociedade de consumo em massa, que começava a se consolidar e exigia um modelo que atendesse. Max Weber tentava quebrar o apoio da hierarquia em um só indivíduo, o que era abordado por Fayol. A sua escola oferecia padrões formais para serem aplicados nas organizações. E esses padrões garantiriam a não necessidade de apoiar a estrutura da organização no seu executivo. Para ele, as burocracias, elas são fundamentais. E elas não, se bem utilizadas, não será uma forma de gestão morosa. Weber, ele cita as seguintes dimensões para o modelo burocrático. A primeira, o caráter legal de normas e regulamentos. É a criação de normas e regulamentos por escrito a fim de definir como a burocracia deverá agir, impondo a disciplina. A segunda, o caráter formal das comunicações. A comunicação é feita pela escrita a fim de evitar múltiplas interpretações em ações e procedimentos. A terceira, o caráter racional e divisão de trabalho. Trabalha com a sistemática de divisão do trabalho para obter a eficiência dentro das organizações, ou seja, a divisão do trabalho divide o poder dentro da organização. A quarta, a impessoabilidade nas relações. Não distingue as pessoas, mas sim cargos e funções que as mesmas exercem na organização. A quinta, a hierarquia de autoridade. Informa que cada cargo que possui um peso inferior na organização não deve ficar sem supervisão, e também define as chefias e os cargos das autoridades. A sexta, a rotina e procedimentos padronizados. Regras e procedimentos impõem o poder de regular a conduta dos funcionários dentro da organização.
os procedimentos e regras eles podem mudar de acordo com o cargo que o colaborador ocupa para obter disciplina. A sétima, a competência técnica e a meritocracia. Competência e o mérito são responsáveis direto pela admissão, classificação e mudança de função dentro da organização. A oitava, a especialização da administração. O membro do corpo de administração nem sempre é proprietário da organização, mas sim um colaborador especializado na função de administrar a organização. A nona, a profissionalização dos participantes. Os colaboradores de uma organização são profissionais, pois se encaixam em diversos fatores como especialistas de um cargo. E a décima, a completa previsibilidade do funcionamento, que quer dizer que a previsibilidade das atividades estabelecidas em normas e regulamentos. Muitas vezes, esse modelo é criticado, principalmente quando esse modelo é visto como um multiplicador de papéis dentro de uma empresa, impedindo ações rápidas corretivas. Inclusive, grande parte das pessoas utilizam a burocracia como uma crítica. O autor Merton critica a burocracia. Ele fala que ela tem autoridade excessiva atribuída a uma só pessoa. Os procedimentos muitas vezes tornam fim. O apego demasiado às regras. O tratamento de todos os casos de forma padronizada. Muitas vezes, alguns processos fixados eles não podem ser mudados. A rígida hierarquização da empresa. Dificuldade de atendimento dos seus clientes devido à rigidez das regras, dentre outras situações. Temos que observar que esse modelo não é ideal para todos os tipos de organização, principalmente para aquelas que necessitam de maior flexibilidade e rapidez nas suas decisões. E muitas vezes as pessoas elas não dão o melhor de si, devido ao excesso de regras. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado!